Muito boa tarde, muito boa tarde a todos os que nos estão a ver. Bem-vindos a mais uma Conferência de Valor da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Esta é já a nossa nona Conferência de Valor. Este ano temos o título Construir o Futuro da Saúde, num espírito de recuperação bem necessária, e conta mais uma vez com um prestigiante painel de convidados ao mais alto nível e disponíveis para marcar a agenda dos assuntos de gestão de saúde em Portugal. À semelhança da edição de 2020, a conferência deste ano ocorre num formato virtual, 2 dias com webinars, masterclasses e workshops, e outros 2 dias já com algum grau de intervenções presenciais, aquelas que nos são permitidas pelo estado de calamidade em que nos encontramos, mas sempre com transmissão em direto para continuarmos a chegar a todos os que já se habituaram também a trabalhar connosco. Portanto, contamos convosco para nos acompanharem. Focados então na sessão de e-learning, vamos agora ouvir falar e discutir sobre a gestão da avaliação de fontes de informação com a doutora Isabel Andrade, da Escola Nacional de Saúde Pública. A doutora Isabel é chefe de divisão do Centro de Documentação e Informação da NSP e é conhecida por todos nós que já passaram pela NSP. Bem-vinda, doutora Isabel Andrade, muito obrigada por ter aceitado este convite e este desafio. Fazer aqui um preâmbulo do ponto de vista do gestor. Este tema é um tema extremamente desafiante, pois nem todos os gestores têm esta vertente da investigação e têm adquirido e sistematizado esta procura e confirmação de resultados, não é? E afirmações, aliás, a confirmação de informações credíveis. O Evidence-Based Management é um conceito já bem trabalhado, mas com uma adoção um bocadinho tímida. Não sei se consegue corroborar aquilo que eu estou a dizer, mas acho que a adoção é um pouco tímida por parte dos decisores executivos e as perguntas de como é que nós navegamos por este mar de informação, que vão desde artigos científicos de gestão, artigos de jornais que nos chegam através das massas, como é que nós separamos o trigo do joio, como é que eventualmente é válido e sustentado pelos experts, o que é um mero artigo de opinião, que dificilmente é replicável, como é que o gestor decide rapidamente e como é que há tempo para sustentar esta decisão. Portanto, isto são uma série, já percebeu que eu tenho uma série de perguntas, mas também tenho a certeza que quem nos está a ver também tem uma série de questões também para colocar e, portanto, antes de dar a palavra à doutora Isabel, peço a todos que tornem esta sessão ainda mais rica com a vossa participação e que coloquem as questões, qualquer questão, por mais estranha que pareça, no chat da plataforma e que no final da Masterclass da doutora Isabel eu farei então a gestão e colocarei as questões. Doutora Isabel, é um prazer poder contar consigo nesta Conferência Valores e passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada eu. Eu gostaria só de dizer que, enquanto vamos aqui partilhando, que realmente não pretendo ensinar, nesta masterclass, não pretendo vir ensinar nada de novo. Quem me ouviu já sabe quais são as questões que eu costumo colocar, mas efetivamente o que eu gostaria, vou começar a partilhar realmente já o meu ecrã, o que eu gostaria era de mostrar, e espero que já estejam a ver, eu gostaria de mostrar era exatamente de que gerir e avaliar fontes de informação é um desafio para a vida e, portanto, a perspectiva que eu vou ter aqui não vai ser tanto a perspectiva da bibliotecária ou a perspectiva da académica que está num centro de documentação que é essencialmente académico, é mesmo a perspectiva de alguém que, em princípio, se preocupa com aquilo que acontece ao nível da literacia da informação, tanto no mundo académico como na cidadania. E, portanto, vai ser um pouco nesse aspecto que eu vou tentar fazer a minha abordagem. Estarei no final perfeitamente disposta a responder a todas as questões que me forem colocadas, assim eu saiba, e portanto espero que achem que esta hora e meia vos traz algum conteúdo e algum ensinamento, e muito obrigada por estarem todos aí. Eu gostava já por começar por vos dizer então quais são os objetivos da sessão e em princípio eu penso que haverá sempre que fazer um contexto, portanto para se perceber como é que eu peguei neste desafio que me foi colocado pela APA e portanto há muitas outras abordagens possíveis, eu optei por
fazer esta e vou falar um pouquinho sobre esse contexto e depois vou falar-vos da avaliação da credibilidade das fontes de informação na internet, falando um pouco em critérios que em princípio deviam ser replicáveis para todas as fontes, mas depois não são assim tão fáceis de replicar. E por outro lado também falar um pouquinho das fake news e das redes sociais, mas sempre na perspectiva da cidadania, mas também na perspectiva de quem quer procurar informação para a tomada de decisão. E depois passar então para um outro ponto, que é a avaliação da qualidade das publicações científicas, onde aparentemente nós temos métricas para a avaliação dessa qualidade, mas depois também temos outros perigos que nos são colocados nos dias de hoje, quando nós pesquisamos naquele grande motor que será o Google, quando nós colocamos questões sobre aquilo que nós pretendemos fazer. Depois falar um pouquinho sobre redes sociais para cientistas, que todos nós, quando publicamos ou não, gostamos de difundir aquilo que fazemos e, portanto, optar por isso e porque não por outras coisas e, portanto, vou falar um pouquinho nesta perspectiva talvez um pouquinho mais académica, mas depois, sobretudo, o que eu queria mesmo mostrar é que cada vez mais nós temos recursos de informação na internet, mas são os de acesso aberto, que estão associados à ciência aberta, que nos devem preocupar. Então, hoje, e nesta tarde, o que eu gostaria era de vos falar de algumas ferramentas que são necessárias para pesquisarmos, avaliarmos e fazermos um uso ético e eficaz da informação e também dizer quais são as estratégias que nós podemos usar para analisar e comparar a informação que vem nessas diversas fontes, que hoje em dia são cada vez mais diversas e ainda por cima imensas. E depois mostrar mesmo qual o objetivo desta sessão e ao qual eu disse, portanto, saber responder de alguma maneira ao desafio, no sentido de apontar para aquilo que estão a ser as novas políticas de publicação científica e logo nós, enquanto cidadãos, onde é que nós devemos ir buscar a informação para decidir, para a tomada de decisão, para a gestão e, portanto, falar do acesso aberto, da ciência aberta. Esta é mais ou menos aquilo que vamos falar hoje, o contexto de tudo isto, como eu disse há pouquinho, há muitas abordagens que nós podemos fazer quando vamos falar sobre um tema, temos que pegar sempre num deles e esta vai ser a abordagem de alguém que tem estado a fazer, tanto ao nível da escola doutoral como da própria Escola Nacional de Saúde Pública ao longo destes anos, sempre esta definição de que a literacia da informação é algo fundamental para nós conseguirmos separar, como dizia há bocadinho a doutora Catarina, o trigo do joio e, portanto, vai ser um pouquinho neste contexto que eu vou dizer aqui algumas coisas que podem parecer lugares comuns e que todos nós sabemos, mas que de alguma maneira estão subjacentes a esta expressão que as pessoas costumam dizer da information overload. E de facto nós, se começássemos a pensar, num artigo que li recentemente, demoraria mais de 200.000 anos a ler a internet, o que é uma coisa um bocadinho ridícula de dizer, mas mesmo que dessemos apenas 30 minutos a cada documento, imaginei a quantidade de anos que teríamos para neste momento conseguirmos ter acesso a este conjunto de informação disponibilizada. E não temos tempo. Não temos tempo para o fazer e ainda por cima porque diariamente, mal nós acabamos de pensar que vamos ler aquilo que recebemos ontem, já recebemos hoje mais uma quantidade de coisas. E portanto o aumento dos canais de recepção da informação, a rádio, a televisão, os mídias, os sites, os e-mails, os telemóveis, os feeds RSS, etc. Tudo isto torna realmente esta sobrecarga de informação um problema muito grande nas nossas vidas. E nas nossas vidas, não só nas nossas vidas enquanto académicos, que não é o caso de hoje, desta tarde, das pessoas que me estão a ouvir, mas sobretudo no nosso local de trabalho, nós enquanto profissionais, na nossa vida pessoal, tudo isto, o crescimento rápido desta informação e exponencial desta informação e depois com a internet que de alguma maneira nos possibilitou este acesso quase gratuito a uma quantidade de conteúdos, altera profundamente o modo como nós procuramos e obtemos informação nos dias de hoje. Mas o grande problema é que muitas vezes nós temos por detrás de tudo isso algoritmos, por detrás de tudo isso bots, máquinas que simulam pessoas e no fundo pensamos muitas vezes que estamos a pesquisar o que queremos, mas afinal estamos só a encontrar o que querem que nós encontremos. E portanto na nossa vida pessoal também temos que ter cuidados. E esses cuidados só se conseguem quando nós temos um conjunto de competências que nos permitem avaliar, pesquisar e avaliar criticamente as fontes de informação disponíveis. Porque com isso nós queremos criar novo conhecimento, queremos fazer avançar algo de novo. E isto aparece no nosso cotidiano, ou mesmo enquanto cidadãos. E é identificar, avaliar, selecionar, aceder à informação mais relevante, saber distinguir aquilo que é essencial daquilo que é acessório, aquilo que é credível daquilo que não é credível, impõe-se
como uma aprendizagem ao longo da vida. E esta noção da aprendizagem ao longo da vida já era chamada a atenção no ano 2000, vejam bem, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, a dizer que há um paradigma da aprendizagem ao longo da vida que nós temos que sempre que considerar. Por um lado, ao longo da nossa vida nós temos esta dimensão temporal de aprendizagens que temos que fazer, mas temos também que pensar que essa aprendizagem se faz life-wide, se faz ao longo dos espaços e dos contextos onde nós aprendemos coisas. E o espaço e os contextos onde nós aprendemos coisas não é só na academia. E, portanto, eu aqui não estou a falar tanto como para alunos da Escola Nacional de Saúde Pública, que eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui na audiência penso que já não o serão. Estou a falar para administradores hospitalares que estão neste momento realmente a precisar de tomar decisões no seu espaço de trabalho, na sua vida profissional. E cabe aos indivíduos assumir a responsabilidade dessa aprendizagem. Têm que o fazer, portanto, de forma proativa para adquirir conhecimentos, desenvolver novas competências, e isto tem que ser feito proativamente, porque realmente, e já dizia a Associação para as Bibliotecas Americana, no ano 2000 também, e eu estou a citar de propósito a bibliografia desta altura, que realmente a literacia da informação obriga-nos a reconhecer que informação é que nós estamos a precisar, obriga-nos a saber como a localizar, mas, sobretudo, a avaliá-la. E este é o objetivo de hoje. Hoje é mostrarmos formas várias de podermos avaliar essa informação. Espero que realmente seja interessante e agora vou-vos mostrar um pouquinho que a avaliação da credibilidade das fontes da informação na internet tem formas de o fazer, apesar de nós muitas vezes até nos esquecermos disso. Há recursos disponíveis na internet sem que haja qualquer indicação explícita quanto à sua qualidade e à veracidade. Há recursos de excelência que nós podemos encontrar, há recursos de fraca qualidade e há alguns que são de proveniência duvidosa. E vai ser um pouquinho sobre isso que eu também vou falar com alguns problemas. Por uma razão muito simples, nós estamos aqui, estamos na área da saúde e eu vou mostrar algumas infografias em algumas situações. Neste caso é uma infografia que já data de 2018, mas que mostra que 80% das pessoas que utilizam a internet procuram informação sobre saúde. E a informação sobre saúde, por exemplo, 44% sobre médicos, etc., 56%, isto já em 2018, imaginem agora, para tratamentos médicos e para doenças 66%. Portanto, o mundo da informação em saúde é realmente incrível e a maior parte das vezes as pesquisas que são feitas através do Google. Só através do Google, pesquisas feitas no ano anterior, portanto em 2017, está aqui from last year, foram 47%. Portanto, as pessoas clicam muitas vezes em informação sobre saúde, sem saberem que essa informação sobre saúde até pode ter um enviesamento específico. Mas procuraram no Google, estava no Google, que bom. E o Google, neste momento, estes números ainda devem ser maiores, porque, como digo, esta infografia é de 2018, temos mais de 1 milhão de pesquisas por dia. E isto é 3 vezes mais do que a população dos Estados Unidos na altura. Portanto, estão a ver o que é que nós estamos aqui a querer dizer. Nós estamos a querer dizer que o mundo que nós temos neste momento é o mundo da internet. Porque era ótimo que o mundo fosse este que eu pus aqui com bolinhas a vermelho. Que fosse só os livros, os livros eletrónicos, os artigos de revistas, as teses que já foram defendidas e que estão, portanto, nas bibliotecas académicas. Não, nós temos a internet, mas temos também mapas, relatórios governamentais, standards, jornais, semanários, etc., que também nos dão informações que muitas vezes podem ser relevantes ou não. E nós temos que pensar de que forma é que isso acontece. E então o que acontece é que há 2 coisas que são fundamentais e que nós não podemos deixar nunca de fazer quando estamos a pesquisar informação. É saber a fiabilidade dessa informação, por um lado, portanto, saber quem escreveu isto, quando. E eu tenho um domínio que eu consigo ir lá e aquele link até funciona. E tenho também que me preocupar, para além da fiabilidade, com a relevância. Eu tenho a perguntar, esta coisa que eu estou a encontrar aqui, este conteúdo que eu estou a encontrar aqui, é realmente importante para aquilo que eu estou a fazer? E a minha pesquisa pode ser uma pesquisa no sentido académico, mas também pode ser uma pesquisa no sentido de uma decisão, de uma decisão clínica, ou pode ser no sentido de uma decisão de gestão, uma decisão empresarial. Faz a diferença eu usar este documento em relação a outros documentos. Isto, por acaso, é algo que está num tutorial da Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia, onde tem um LibGuides com variadíssimas chamadas de atenção, e eu gosto muito desta noção de funil, de que eu tenho que ter aqui a noção de que aquilo que é relevante e aquilo que é fiável é muito importante. E estes critérios para a avaliação e seleção das fontes de informação estão perfeitamente
já escolhidos há muito tempo. Todos sabemos que a informação, já me estou a tornar repetida, mas é de propósito, disponível na internet é útil, nem sempre. Precisa, nem sempre. Atualizada, nem sempre. Imparcial, nem sempre. Apropriada, temos que ser nós, cada um de nós, a decidir isso naquele momento. Porque é verdade, e volto a dizer, a maior parte das pesquisas que são feitas na área da saúde começam no Google. Começam no motor de pesquisa. E de certeza absoluta que essas pesquisas poderiam ser melhoradas e todo o acesso à internet poderia ser melhorado em termos da qualidade da informação recuperada se nós todos tivéssemos cuidado e tentássemos saber que critérios são básicos para eu poder pensar quando olho para esta fonte de informação. Esta fonte de informação não é só na internet, também se aplica a fonte de informação tradicional, mais clássica, mas sobretudo aquilo que nós recuperamos de forma digital, temos que pensar a atualidade deste documento, a relevância deste documento. Quem é autor? Quem é o autor deste documento? Que fiabilidade é que este documento me inspira? E para que serve? Que finalidade? E então existe aqui uma coisa que eu costumo de falar nas aulas que dou aos cursos, aos alunos de doutoramento, na escola doutoral, há um CRAP test, que é fácil para fixarmos quais são os termos em inglês, claro, Currency, Relevance, Authority, Accuracy and Purpose, e estas formas de saber e para encontrar informação aplicam-se em qualquer informação que nós queremos, seja para a nossa decisão de trabalho, seja até por uma decisão do nosso cotidiano. Quando é que a informação foi atualizada e publicada? Isto é uma coisa muito importante quando nós consultamos informação na web. E a relevância. Até que ponto é que a fonte vai ao encontro daquilo que se pretende? E quem é o autor? Já me estou a dizer de novo aquilo que já tinha dito, mas há uma coisa importante que é quais são as credenciais desse autor? Onde é que este senhor escreveu coisas sobre isto? A afiliação deste senhor é real? Trata-se de uma organização com fins lucrativos, mas que diz claramente que é uma organização com fins lucrativos e, portanto, nós sabemos o que é que vamos encontrar em termos de enviesamento ou não daquela informação? Ou trata-se de uma universidade onde, em princípio, a informação deveria ser disponibilizada sem esses enviesamentos? Existem citações, mas os links funcionam? Mas os links são links persistentes? São persistentes ou são links que hoje estão aqui e amanhã já não estão a funcionar e já não consigo replicar e reverificar a informação na fonte onde a encontrei. E depois, para que é que serve aquele domínio que eu estou a pesquisar? Para informar, para vender, para distrair? Enfim, e se tiver um domínio gov, pode ser de mais de confiança. Se for edu, pode ser ou não, mas se for com, é melhor pensar se é comercial, então qual será eventualmente o enviesamento dessa situação. Este CRAP test é aplicado na maior parte das vezes quando nós tentamos encontrar informação que está disponível por estas vias, porque efetivamente existem outras informações que já possuem um valor pré-determinado, porque são filtradas previamente à sua publicação. Portanto, temos que aplicar critérios diferentes quando lidamos com diferentes tipos de fontes. Por exemplo, se formos ler uma tese de doutoramento que recuperamos no Google, porque estava num repositório académico, temos que ter um cuidado mínimo, porque aquela tese já teve algum escrutínio, de alguma avaliação por pares, de alguma avaliação de professores para alunos, etc. Se for uma revista científica que tem avaliação por pares, seja esse tipo de avaliação aberta, seja um tipo de avaliação fechada, não interessa, também é baixo na medida em que, em princípio, se há ali um corpo editorial e uma revisão por pares, haverá menor probabilidade de ser um conteúdo que nós temos que pensar. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de uma revista de uma organização profissional, já tem que ser médio. Porquê? Porque a organização profissional poderá defender interesses que nós temos que ter a noção de que podem existir ou não. Então, todos os recursos que encontramos foram avaliados de alguma maneira, e se estivermos a pesquisá-los através de uma biblioteca ou bases de dados que agregam conteúdos, nós temos a certeza que as revistas que estão ali, os conteúdos que estão ali foram arrumados naquele conteúdo com base na qualidade e na credibilidade. Isto vai-nos acontecer quando pesquisamos em fontes que eu vou falar daqui a bocadinho, na PubMed, na Web of Science, na Scopus, etc. Todos estes recursos já avaliaram a credibilidade daquilo. O nosso grande problema não é quando nós pesquisamos circuitos académicos, é quando nós somos invadidos por informação nas redes sociais, na informação de imprensa escrita, eu falo aqui das fake news, não no sentido de global, mas no sentido daquilo que pode influenciar as nossas decisões. Eu pus aqui também uma ideia de que quando foi na altura, a fonte que eu tenho é numa newsletter que recebo habitualmente da Statista, que é uma empresa americana que faz tratamento de imensas abordagens de informação, e eu fui buscar estas, que são aquelas que eventualmente contemplam mais a forma como, através do Facebook, a maior parte das pessoas foram consultar decisões e ver decisões e chegar à conclusão de que a fake news teve muito mais impacto. O engagement quer dizer que foi o número total de partilhas, de reações, de comentários, etc.,
etc., foi muito mais feito através de notícias que afinal nem eram sequer verdade, do que propriamente as notícias que foram dadas nos mídia mainstream, nos mídia normais, nos mídias tradicionais. Portanto, isto revela que as pessoas... é tão fácil ir ao Google e pesquisar uma coisa que eu quero fazer, uma informação que eu quero obter sobre um determinado assunto, que muitas vezes as pessoas tendem a deixar-se invadir por estas questões. E isto é tão grave que há um relatório publicado agora também já há uns anos, em 2018, que é o World Trends in Freedom of Expression and Media Development, que a Unesco publica, representando para todos os efeitos um meio para que as organizações internacionais, os grupos da sociedade civil, a academia e os indivíduos em geral procurem, compreendam a realidade das notícias falsas. Porque o que é que acontece com isto? E isto acontece-nos na nossa vida. Nós passamos a ter má informação, e isso tem alteração nos modelos de negócio, faz-nos perder a confiança nos meios tradicionais e leva a que cada vez menos nós pensemos que afinal há que avaliar e que aplicar algum raciocínio crítico quando estamos a consultar informação. Este documento é um relatório interessante que fala também até que ponto é que nós temos que ter cuidado, mas por outro lado não podemos restringir a pontos de pôr em causa a liberdade de acesso à informação, mas é um relatório que nos mostra que ter cuidado com a desinformação deliberada, espalhada através dos vários meios de comunicação e de difusão de notícias online é essencial, mas, por exemplo, o negacionismo que houve da vacinação até há uns tempos e agora mesmo na pandemia, mostram-nos que estas coisas podem ter uma dimensão que vai ao encontro de questões que se prendem mesmo com a ciência e que se prendem mesmo com aquilo que são as nossas decisões enquanto decisores no nosso cotidiano. E por isso a IFLA, que é a International Federation of Library Association and Institutions, criou também uma infografia que aqui vos mostro, em que nos diz que nós, enquanto cidadãos, temos que pensar sempre, considerar esta fonte, olhar para ela e ver até que ponto é que realmente esta informação foi ou não avaliada, ler para além daquilo que estamos a ler naquele momento, tal ver o contraditório desta história, verificar se este autor é uma pessoa que tem publicado noutras áreas, que tem escrito outros textos, outros blogs, outras formas de se debruçar sobre estas questões e mostrar se realmente a informação que está ali está suportada em algumas fontes credíveis. Verificar a data. É uma anedota? É uma coisa séria? Então convém vermos. E depois vermos também até que ponto é que há ali enviesamento ou não. E se o enviesamento é ou não dito de forma explícita. E se assim for, nós sabemos ao que vamos. E depois, aqui, desculpa, mas é a IFLA, e a IFLA é uma federação de bibliotecas, de associações de bibliotecas. É claro que nos diz, perguntem ao bibliotecário quando têm dúvidas. Mas o que eu gostava mesmo de chamar a atenção é que realmente estas notícias fabricadas são partilhadas para informar, mas também para persuadir e para evidenciar a dedicação a comunidades, a sentimentos, a ideologias, e muitas vezes em função disto nós estamos a ler informação nas nossas redes, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram. Estamos a ler conteúdos que nós achamos que são os únicos conteúdos possíveis, mas não. Aqueles conteúdos estão a ser mostrados porque nos está a ser dito quantas pessoas gostaram, quantas pessoas partilharam, e essas dicas que nos são dadas e fazem-nos ler mais outros documentos que está associado àquele, não são feitas de forma inocente. E compreender os nossos preconceitos cognitivos e o que é que estes algoritmos e estes bots nos fazem quando nos exploram, é uma forma de nós estarmos protegidos contra a manipulação. E, para todos os efeitos, mesmo os estudos que são feitos, mesmo agora em relação ao Covid, mostravam que o que é que os adultos americanos pensavam a cada vez que falavam de informação e cada vez que se dizia que havia informação sobre o coronavírus que poderia estar a ser inflamada e a ser errada. A primeira escolha foi a administração Trump. Mas não deixa de ser preocupante que mesmo em segunda escolha os social media tenham sido também muito escolhidos como sendo aqueles que apontam e que levam as pessoas a preocupar-se com a má informação. Portanto, pensemos sempre que a comunicação, em cada vez mais, ela é livre, mas não é free, mas não é livre no sentido de ser gratuita. Cada vez que nós estamos a ter mais informação para podermos utilizar, nós estamos a usar a informação que querem que nós tenhamos. E, portanto, temos que pensar que para restaurar
a saúde do nosso ecossistema de informação, nós temos que compreender estas vulnerabilidades e percebermos que nós, só compreendendo essas vulnerabilidades e a capacidade que estas formas novas de comunicar têm, é que nós conseguimos defender-nos, para pensarmos que o que estamos a fazer, eu estou a ler isto, meu Deus, mas isto assustou-me, mas será mesmo verdade? Fazermos isto é muito importante. E então, para isso, temos que pensar de que forma é que nós avaliamos publicações científicas e deixamos de fazer a tomada de decisão na nossa vida em função de fontes que fomos consultar e que não eram, se calhar, as únicas disponíveis. E temos tantas, então por que não? E por aquelas que, à partida, são as que nos vão dar, pelo menos, alguma credibilidade. É lógico, se eu tenho aqui 82 milhões de items só na Scopus, tenho 17 milhões de perfis de autor, eu posso saber aqui se esta pessoa já publicou muitas coisas sobre este assunto e, portanto, saber se de facto é um especialista. Então vale mais consultar bases de dados deste tipo. E as bases de dados deste tipo permitem-nos saber coisas sobre documentos, sobre autores, sobre afiliações de autores e permitem-nos mostrar que realmente esta informação que eu recolho aqui, se calhar é muito mais válida para a minha tomada de decisão do que todas as outras em que eu tropeço tão facilmente quando ligo o meu computador e vou a um browser e acedo à informação através do Google. E outra fonte de informação muito credível é também a Web of Science. A Web of Science tem informação sobre imensas fontes de informação na área clínica, na área da saúde, em geral, mas tem também informação em língua portuguesa, o que é uma coisa que também temos que ter em linha de conta. Muitas vezes nós temos informação que está disponível, mas será que tudo o que é a América Latina e tudo o que são os países falantes de língua portuguesa não têm nada a ver com o conhecimento? Então temos que, se calhar, pensar que também aí conseguimos encontrar bons recursos. E a CL Citation Index é uma delas, e é importante nós percebermos que esta fonte de informação nos vai dar, através de uma entrada pura, uma quantidade de informação relevante. E depois a PubMed, que todos nós conhecemos. Todos nós sabemos que na PubMed vamos encontrar informação relevante, quer seja na área clínica, temos 30 milhões de citações na área da literatura biomédica. E aqui apanhamos imensa informação na área, claramente, na área da gestão, na área da administração dos serviços de saúde, em áreas que nos interessam de forma transversal, no âmbito das pessoas que eu penso que hoje nos estão aqui a ouvir e que todos conhecem, como é lógico. E depois saber também que se eu pesquisar tentando aprender os termos mais adequados, ainda farei pesquisas mais adequadas, pesquisas que interessam mais em termos daquele conteúdo, porque temos uma possibilidade de ter um vocabulário controlado para podermos escolher esses termos. É lógico que eu aqui estou a falar um pouquinho da questão mais académica de tudo isto, mas verdadeiramente há métricas para a avaliação da qualidade das revistas. E se bem que estas métricas, muitas delas, para sabermos as revistas, são análise do número de citações. E para as revistas é o fator de impacto, o SJR, que é a métrica da Scopus, os quartis, para saber se as revistas se encontram naquela classe onde, dentro daquele grupo e daquela área temática, aquelas revistas são importantes. Se bem que nós tenhamos todas estas métricas e se bem que nós possamos até dizer que estas métricas também têm o seu enviesamento, a verdade é que nós, vindo por aqui, nós conseguimos ter fontes de dados, informação sobre o número de citações de um determinado recurso, que muitas vezes nos ajudam a saber escolher aquele documento em relação a outros documentos. Há pontos fracos e fortes em qualquer uma delas. Em termos gerais, a Web of Science e a Scopus têm dados muito abrangentes e de alta qualidade nos periódicos que eles próprios criam, portanto, nas revistas que eles incorporam nessas bases de dados, mas, por exemplo, os livros quase nunca estão ali. E as áreas também são menos cobertas, as áreas das ciências sociais, as áreas das humanidades e das artes. E temos que pensar que, então, não devemos usar apenas um recurso de informação. Então é melhor irmos ver, se calhar até mesmo o Google Scholar, porque o Google Scholar tem uma cobertura praticamente 90% da informação na maior parte das disciplinas, e é diferente de pesquisar no Google Scholar de pesquisar no Google. E o Google Académico tem, de facto, informação mais credível, mas mesmo assim, às vezes os dados podem não ser confiáveis, porque existem mesmo várias versões do mesmo artigo, tem resultados que também são incluídos como sendo académicos, quando afinal não são académicos, e portanto temos que ter algum cuidado nessa verificação. Mas mesmo assim, é preferível ir por aqui do que ir por outras métricas. No exemplo eu fiz, mas mesmo assim estas métricas também não são a verdade absoluta sobre as coisas e, portanto, temos sempre que comparar mais que uma métrica. Eu pesquisei, por exemplo, a revista Health Policy e cheguei à conclusão de que aqui, na Web of Science, ela era uma revista
que estava, portanto, tinha um determinado fator de impacto, porque aqui na Web of Science calcula-se verdadeiramente o fator de impacto, através, portanto, do número de citações e dos documentos, mas neste caso aqui, por exemplo, se formos pensar em termos dos quartis, esta revista, de acordo com os critérios da Web of Science, está no quartil 2. Está aqui no quartil da categoria 2, está aqui esta revista. É uma revista, portanto, que está indexada nesta base de dados, mas se eu for fazer esta mesma pesquisa, este mesmo título, no CIMAG Journal and Country Rec, que é outra forma de eu avaliar métricas de revistas, chega à conclusão de que afinal a revista já está no quartil 1. Portanto, quer dizer que isto tudo não é ciência exata. Há subjetividade nestes recursos e nós temos que ter também essa noção em linha de conta. E quando eu digo aqui, desculpem voltar para trás, mas quando eu digo aqui quartil 1 na CIMAG, é também a métrica que usa a Scopus e, portanto, esta mesma revista estava numa delas no quartil 2, estava aqui no quartil 1. O que é que quer dizer estar no quartil? É estar dentro das revistas daquela área científica. E neste caso aqui, a revista chama-se Health Policy, mas depois a área científica também é a mesma, é das políticas de saúde. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Para além destas métricas todas, ainda por cima, temos estudos que nos aparecem constantemente a dizer que, na área da ciência e da engenharia, por exemplo, quem é o país que mais publica? Quem é? A China. E depois os Estados Unidos. E depois todos os outros países que eu pus aí. E onde estão? Onde estão os falantes de língua portuguesa? Ninguém produz ciência. Ninguém produz ciência em língua portuguesa. Temos que ter em linha de conta que estamos todos a ser levados de alguma maneira, mesmo nestas métricas académicas, estamos a ter algum enviesamento na forma dessa abordagem. E depois, com um grande problema. A partir do momento em que se começou a ter políticas de acesso aberto para a informação científica, e portanto, que já vou falar daqui a bocadinho com mais cuidado, apareceu um outro fenómeno, que é o fenómeno das revistas predadoras. As revistas predadoras são revistas que, a partir do momento em que souberam que era possível suscitar a atenção dos investigadores para publicar mediante um pagamento, uma taxa de publicação, passaram a proliferar na web. E nós temos que ter muito cuidado quando vamos ao Google pesquisar, porque nós podemos estar a encontrar um artigo excelente numa revista que afinal não é fiável. É uma revista predadora que nem sequer tem uma avaliação por pares aberta ou fechada daqueles artigos e daqueles conteúdos e muitas vezes até publica imensos artigos num curto espaço de tempo, o que quer dizer que não foram avaliados de forma alguma. Então essa noção é uma noção que nós temos que ter. As revistas predadoras estão muitas vezes em acesso aberto, são de qualidade duvidosa, apresentam métricas falsas e são elas que nos chamam a publicar. Isto acontece imenso na academia, mas acontece-nos também enquanto cidadão. Eu não sou, e eu vou falar no meu exemplo de propósito, eu não sou académica, sou bibliotecária, mas de vez em quando publico alguma coisa, ou sou chamada a participar, como os fui aqui na conferência da APA, a fazer uma comunicação sobre qualquer assunto. Aqui há uns anos eu fiz uma intervenção numa conferência da Associação das Bibliotecas Portuguesas de Saúde e fiz uma comunicação sobre, aliás, até um projeto que a Escola Nacional de Saúde Pública tinha num curso que dava em Luanda e o que é que acontece? Como esse documento está disponível na internet através da página da associação onde fiz parte, recebi em dezembro um e-mail da South Florida Journal of Health, que até poderia parecer uma coisa interessantíssima, a dizer: minha senhora, o seu artigo foi ótimo, nós gostamos muito, afinal não é artigo nenhum, porque isto é uma comunicação, não é um paper, como eles me dizem, e por outro lado, eles dizem que publicariam muito bem, mas por favor pague $45. E a mim pediram-me $45, mas às vezes pedem fortunas. E depois eu fui ver, e eles diziam aqui com um ar muito coisa que estavam indexados nestes sítios todos. Então, estar indexado no Google Scholar. O Google Scholar não indexa nada. O Google Scholar faz um harvesting de tudo o que aparece na internet e, de facto, em termos daquilo que é académico, faz ali alguma triagem. Portanto, enfim, está no Google Scholar, está bem. E depois está num livro que é uma interface de revistas de acesso aberto. Enfim, tudo o resto que aí diz é mentira. O Cite Factor é uma forma de citar e não é propriamente um qualificador. E um indexador. E quando eles dizem estamos indexados nestes sítios, isto não é verdade. Fui vê-los um a um. Era mentira. Portanto, a maior parte das vezes, hoje em dia, nós podemos, enquanto investigadores, enquanto académicos, mas também enquanto pessoas que fizeram uma comunicação numa conferência, que foram convidados a participar e a escrever um artigo de opinião numa revista da associação,
profissional a que pertencem, estamos sujeitos a ser depois, enfim, invadidos por estes convites que são duvidosos. Então o que eu gostava de falar aqui não era tanto de qual é a lista negra das revistas e dos editores, que de facto normalmente não são de confiança, era dizer-vos qual o caminho que devem ir. Quando quiserem saber se aquela revista onde encontraram um documento interessantíssimo, que vos vai ser interessante para uma comunicação que vão fazer, que vai ser interessante para um artigo que vão escrever, até ligado à APA, onde for, quer que seja, vão a estes dois sítios. O Journals for Free Portal tem as revistas indexadas na UOS, na Scopus e na PubMed, e pesquisa-se por assunto, por área temática, e eu posso ir encontrar quais são as melhores revistas naquela área. E no DOAJ, que é o Directory of Open Access Journals, eu tenho os melhores revistas de acesso aberto. Não aquelas que são predadoras e que afinal não são de confiança, mas as que são efetivamente de confiança. E então, perante isto, o que é que eu tenho a certeza que vou conseguir ver no DOAJ, por exemplo? No DOAJ nós temos revistas que têm curadoria da comunidade. As revistas que estão, de facto, em acesso aberto, muitas delas livres de qualquer taxa, mas com a certeza de que cumprem padrões de qualidade. E mais, se um dos padrões, por exemplo, não for cumprido, nomeadamente a periodicidade, a certeza de que aquela revista publica periodicamente e de forma regular, somos retirados deste diretório. Portanto, nós sabemos quando vamos ali, que ali vamos encontrar, de certeza absoluta, os melhores artigos, as melhores revistas nesta área. E nós já lá temos 5 milhões de artigos. Porquê é que eu tenho que ir ao Google? Porquê é que eu não vou ao DOAJ? Tenho ali 5 milhões de artigos que já foram avaliados. Então é ali que eu devo ir, se calhar, em vez de ir ao Google. E aquilo que eu não posso mesmo utilizar como fonte, onde eu não posso mesmo publicar, é nestes editores questionáveis que nos mandam convites print on demand, não é? Que nos fazem a tal vanity press, o seu artigo foi ótimo, adorámos, que, por favor, mande-nos para publicar na nossa revista, mas pague tanto. Habituem-se a ir ver que estas revistas não têm informação de contacto, não têm editores ao conselho editorial e têm uns sites que muitas vezes são muito, em termos gráficos, põem logo algumas dúvidas. E não façam nunca isto. Claro que para o meio académico, para aquelas pessoas que continuam, apesar de já terem deixado de fazer a sua vida académica, continuam a publicar a convite porque são especialistas numa determinada área, é bom seguir este modelo, que é realmente uma forma de é uma aplicação informática onde tem uma espécie de checklist e que se chama Think, Check, Submit, e a partir daí, e esta aplicação é uma aplicação que tem por detrás entidades muito responsáveis, estas são apenas algumas delas, mas tem algumas até editoras tradicionais, por exemplo a Springer, Nature é uma delas, mas tem o Committee on Publication Ethics por detrás, tem o tal diretório de que acabei de falar do DOAJ, mas esta aplicação permite-nos fazer uma checklist, e quando nós devemos usar esta checklist como? Antes de submeter qualquer artigo que nós queremos publicar ou qualquer informação para uma revista, para ser tornada pública na comunidade, verificar sempre, pensar muito bem se vale a pena pôr ali, se aquele é realmente o sítio certo ou o livro certo, verificar se aquela checklist que este site nos apresenta foi ou não cumprida. E se realmente dissermos sim a tudo o que lá está, então sim, podemos confiar naquela entidade. Isto é disponibilizado para o mundo académico, mas também é muito útil enquanto cidadãos. Porquê? Porque há formas de nós podermos encontrar a informação, mas muitas vezes ela pode não ser o mais credível possível. Eu quis falar-vos um bocadinho das redes sociais para cientistas, porque muitos de nós, que já publicámos algumas coisas, gostamos de ter os nossos nomes no Academia, por exemplo. O Academia é realmente uma rede social para cientistas, em que eu posso colocar tudo o que eu já publiquei, sejam artigos publicados em revistas com fator de impacto ou não, ou sejam mesmo papers, comunicações aqui em congressos, etc, etc. É bom porque as pessoas recuperam a informação e o Academia dá-nos essa possibilidade, e o ResearchGate faz a mesma coisa, portanto, põe-nos uma quantidade de informação disponibilizada. É ótimo, nós podemos usar estes recursos, porque estes recursos não são não fiáveis. O que nós não podemos é esquecermos de que eles têm regras. E estes recursos, não servindo para nada ter aqui a informação para o percurso académico de um docente ou de um investigador, podem ser úteis para divulgar aquilo que a pessoa vai fazendo ao nível
da sua vida profissional. O ResearchGate não é só para investigadores da vida académica, é uma rede social para cientistas, e eu pus cientistas entre aspas, para pessoas que pensam coisas novas, inovam. E é verdade que é possível fazê-lo, mas temos que ter cuidado, porque embora eles nos mostrem isto, e se eu até posso pesquisar por assunto uma quantidade de artigos que lá estão, e tenho que ter cuidado com a forma como eles os disponibilizam. E muitas vezes eu tenho aqui um capítulo do livro e o ResearchGate teve o cuidado, esse autor, ao fazer o depósito, que é a própria pessoa que faz, teve o cuidado de não pôr lá o texto. No exemplo seguinte que está aqui, está lá um texto em que se diz que pode fazer o download deste documento, e eu fui confirmar, e de facto aquele documento, as políticas de acesso daquela revista permitiam que esse documento fosse publicado, mas por exemplo este último aqui embaixo também está com o cuidado de dizer, se quiser este documento, ele não pode estar aqui disponível para ninguém, tem que pedir este documento aos autores diretamente. Portanto, temos aqui uma rede para cientistas, mas que tem alguns cuidados na verificação da forma como disponibiliza esta informação. Mas como é que nós podemos saber isto? Por um lado, eles fazem alguma verificação, mas tem que ser o autor, tem que ser quem vai depositar que se preocupa com estas questões. E por isso é que eu gostava de vos chamar a atenção para aquilo que se chama, cada vez mais, ter apoio da ciência em acesso aberto e em ciência aberta. E realmente aquilo que nos chama a atenção nos dias de hoje é que o acesso aberto vai permitir que, por um lado, nós não tenhamos limitações para mostrar o que é que foi feito. Nós, e eu estou a falar aqui, nós cidadãos, nós pessoas que pesquisam, e pesquisam pode ser no Google Académico, mas vão encontrar documentos com características muito específicas. E pode-se aplicar a artigos científicos, a documentos de conferências, a teses, a capítulos de livros, a monografias. Este acesso aberto faz com que a comunidade científica se autoavalie e, portanto, o facto de estar disponível em acesso aberto, sem nós precisarmos de fazer nada para conseguirmos ter acesso a estes documentos, permite-nos que o conhecimento seja muito mais transversal a todos, porque o conhecimento só se faz também por isso. E estas vantagens do acesso aberto, que hoje em dia nós temos que preconizar, temos que são interessantes para um investigador, porque aumentam a visibilidade, o acesso, o uso e o impacto dos resultados de investigação. Aceleram o progresso da ciência, mas melhoram a monitorização e a avaliação e a gestão da atividade científica. E depois fornecem-nos dados estatísticos, acessos, consultas, tudo, e identificadores persistentes para os registros, o que é muito importante por causa da preservação digital. Que me interessa quantos de nós já tiveram um documento que leram na internet e depois quando lá voltaram, aquele link já não funcionava. Aquele link não era persistente, não era um identificador persistente, não permite que eu volte a recuperar aquele conteúdo. Isto acontece imenso. Então, uma das vantagens do acesso aberto é que normalmente todos os documentos que são depositados nos recursos que vos vou falar daqui a bocadinho, têm todos imediatamente um identificador persistente. A FCT defende esta disponibilização dos resultados da investigação científica, aliás, indo ao encontro das políticas europeias, e claramente a visibilidade, quer dos autores, quer da investigação, é muito maior. De que forma é que estas informações estão disponíveis no mundo académico? Estão disponíveis através do repositório científico de acesso aberto que existe em Portugal, ou estão realmente toda a investigação que resulta de público, resulta de dados que possam ser feitos, ser resultado daquilo que é o dinheiro público, o dinheiro de todos nós. E, efetivamente, este repositório científico tem tido um papel essencial no aumento da visibilidade das universidades portuguesas, mas também da nossa ciência, do nosso conhecimento. E é aqui que temos que ir. Nós temos um período, se porventura estivermos a fazer uma investigação que realmente não queremos que esteja já disponível, podemos colocar esses conteúdos com um embargo, mas pelo menos sabemos que alguém está a desenvolver investigação naquela área e depois, a partir de uma certa altura, esse documento pode ser disponibilizado. Claro que é disponibilizado por lei obrigatoriamente, tudo o que seja monografias, teses de mestrado, doutoramento, etc. Portanto, nós podemos procurar estes sítios para encontrar a informação e não propriamente o Google. E temos que pensar também que muitas vezes, quando as revistas exigem que os autores transfiram os direitos autorais para as editoras, etc. E às vezes até exigem taxas de processamento de artigos para publicar, sem que sejam revistas predadoras, como é lógico. Nós temos que aprender a ver o que é que nos dá vantagem e então negociar. É claro que eu estou aqui a mostrar-vos esta lista das licenças Creative Commons, que nos vão permitir, quando eu atribuo uma licença Creative Commons à minha produção, seja um artigo,
seja algo que eu coloquei na minha página de internet, seja no meu blog, seja no meu post do Twitter, ou seja, em qualquer outra forma, eu estou a dizer o que é que eu deixo que aquilo aconteça. Se eu puser uma fotografia no Flickr, eu se puser lá uma licença CC BY, quer dizer que qualquer pessoa pode usar a minha fotografia e usá-la livremente, sem que haja qualquer problema. Se eu tiver uma licença SA, então nessa altura eu estou a dizer que se pode usar, non-commercial, aquele NC que está ali, quer dizer, não pode haver objetivos comerciais, mas também, mas pelo menos eu tenho que partilhar com a mesma licença que tenho aqui neste momento. E então, saber o que é que são estas licenças, saber que informação é esta que está por detrás daquilo que nós partilhamos e daquilo que nós queremos dar a conhecer ao mundo, é uma forma muito interessante de nós pormos a ciência ao dispor das pessoas, mas ao mesmo tempo termos regras. E essas regras não são pagar à Elsevier para aceder às Scopus, nem são pagar a uma outra editora para nós podermos aceder a conteúdos que muitos deles resultam daquele tal investimento público de que eu falava. É nós sermos nós a comandar as regras desse acesso ao conhecimento. E depois, se eu tiver dúvidas, eu tenho aqui um documento que quero publicar, eu tenho dúvidas se realmente aquele editor me permite ou não ter acesso ao meu copyright, a manter o direito de eu ser dono do meu artigo, então vou ao Sherpa Romeu pesquisar. E fica a saber, qualquer editor disponibiliza ali, através desta base de dados, a possibilidade de nós sabermos se podemos ou não usar e disponibilizar e de acordo com que regras é que nós podemos fazê-lo. E quais são então os repositórios onde nós devíamos pôr e colocar o nosso conhecimento? Repositórios temáticos, todos nós já ouvimos falar no Archive e todos nós já falámos no medRxiv, que agora nos permite colocar preprints das nossas publicações quando estamos na área de investigação, antes ainda de serem sequer avaliadas por pares. Outras vezes repositórios institucionais, quando nós temos na Universidade Nova, mas todas as universidades têm o seu repositório institucional, que estão depois agregados nesse recap de que eu falava há pouco, mas sobretudo, e agora gostava de vos falar, nós podemos ter repositórios de dados prévios à investigação, conjuntos de dados que estão em fontes fidedignas, e uma delas é o Zenodo e a outra o Figshare. O que é o Zenodo? Até agora as pessoas ouvem falar da PubMed, da Web of Science, da Scopus, todas essas fontes de informação são fontes de informação para publicações, mas não são para os dados que deram origem àquela publicação. E embora agora as revistas tradicionais muitas vezes já façam acompanhar esse processo, a verdade é que nós, enquanto investigadores, enquanto cidadãos, enquanto especialistas numa determinada área, se tivermos feito um inquérito, tivermos escolhido imensos dados sobre um determinado assunto, nós podemos, pura e simplesmente, colocá-lo no Zenodo, que é apoiado pela Comissão Europeia e que nos atribui imediatamente um DOI ao nosso documento. E esse DOI faz com que é um Digital Object Identifier, faz com que este documento seja citável e seja rastreável. E seja meu, para sempre. Ninguém pode dizer que não é meu. E é esta questão, esta noção de que existem recursos hoje, que não são os recursos de que nós falamos todos os dias, é muito importante. O Zenodo é um deles, tem imensos recursos nas áreas da saúde, pesquisa-se por área temática, encontra-se informação credível colocada aqui, com os metadados, sim, autores, títulos, etc. daquilo, mas também com os dados propriamente que estão subjacentes àquela investigação. Tabelas de Excel, código, tudo o que vocês podem imaginar está no Zenodo. E também está no Figshare. O Figshare, cada vez mais usado pelas revistas, que também começaram, as revistas tradicionais, começaram também a querer que se prove o que a pessoa diz no artigo. Como sabem, tem havido imensa polémica em grandes editoras que estão depois a ter que fazer, a dar o dito por não dito, porque afinal os artigos não tinham a fundamentação científica que alegadamente diziam ter. E então neste momento há muitos editores que querem os dados agregados ao próprio documento, quando se trata de resultados de investigação direta e investigação primária. E então, nessa altura, nós podemos olhar para estes repositórios e saber que estão lá. E esses dados podem ser usados por nós, porque estão lá as regras de que nós os podemos usar. É lógico que esta hora e meia de que me disseram para falar não vos permitia visitar nada destas coisas, mas é interessante ficarem a saber que existem. E existem e são estas as portas que nós devemos usar para o nosso trabalho científico. São estas as portas que nós devemos usar para promover o envolvimento da sociedade e da cultura. Porque nós todos temos o direito de saber o que é que se faz em termos de ciência. Porque isso vai ter impacto direto na nossa economia. Vai valorizar a propriedade intelectual. Vai promover até o regresso científico às instituições. Vai-se perceber quem disse o quê e porque realmente aquilo que era, depois de publicar, ficava numa editora
que depois ainda por cima me vendia por um custo exageradíssimo aquele conteúdo que tinha resultado do conhecimento da minha instituição, faz com que esse conhecimento fique na minha instituição e todas as pessoas podem aceder a ele de formas que sejam, que permitam que o conhecimento se faça sobre o conhecimento. E então, já a FCT em 2016 dizia, portanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia falava do ecossistema da ciência aberta. Portanto, isto não é uma coisa de ontem. E nós sabemos que esse ecossistema tem leis que estão por detrás e que são fundamentais, e algumas dessas leis são estas que eu agora gostaria só de dizer de uma forma muito breve. É que todas as vezes que nós publicamos qualquer coisa, nós temos que ter em linha de conta que os dados têm que ser replicáveis. Alguém tem que saber como fazer o processo inverso daquilo que foi a minha estratégia. Eu tenho que conseguir dar os passos para trás e ver o que foi feito efetivamente. E esta apropriação social do conhecimento é uma das realidades que estão mais em voga, que são agora aquilo que mais importa. E por isso mesmo a União Europeia, e acho que vai haver até alguém que vai falar aqui numa outra sessão de e-learning sobre estes programas, mas eu queria só dizer, neste momento nós temos maneiras de monitorizar quem é que já usa a política da ciência aberta na indústria, nas autoridades, nos grupos de cidadania, de forma a participar no processo de inovação e de criatividade. É assim que a ciência cresce e é assim que nós conseguimos realmente fazer a diferença nos grupos profissionais aos quais pertencemos. E é por isso que agora, depois de termos o Programa Europeu Horizonte 2020, com uma quantidade de indicações que estavam ali subjacentes, neste momento as novidades do Horizonte Europa, que é agora, como sabem, o Horizon Europe é agora o novo projeto que mandou a parte das regras que a Comissão Europeia tinha. Uma delas é a Open Science Policy. Porque temos que ter em linha de conta que é para aqui que nós caminhamos. E quando temos dúvidas, e nos estamos em projeto europeu a financiamento, vamos ao Sherpa, Juliette, quais são que existe para eu poder publicar em acesso. Não se esqueçam, quando eu publico em acesso aberto, eu fico dono do copyright daquele conhecimento. É meu e posso em qualquer outra fonte de divulgação, sem precisar de pedir autorização a editor nenhum. E isto é, por isso, como notas finais, e eu gostava que depois ficar aqui uma parte para a discussão com um alargamento bastante vasto, e por isso mesmo até estou a acabar antes do tempo e tenho noção disso. Como notas finais, eu só gostava de vos dizer que nós já tinha dito, nós vivemos num mundo visual. A maior parte das vezes olhamos para as notícias e lemos 20% do texto, normalmente. Passamos os olhos. Cada vez mais, aquilo que nós fixamos acaba por ser visual. Rapidamente, temos uma noção das coisas, mas verdadeiramente não as vemos, não as lemos. E se houver grafismo, nós conseguimos fixar alguns indicadores e vamos fazendo o nosso conhecimento um pouco sobre isto. Porquê? Porque muitas vezes aceder aos documentos verdadeiramente custa dinheiro, tempo, etc. Então, ter a noção de que avaliar a informação e as suas fontes. Aplicar o pensamento crítico. De cada um, nós e os outros. Fazer juízos sobre o valor da informação que estamos a aceder naquele momento. E tirar conclusões a partir dos dados abertos. Portanto, verificáveis, ir ver, então, mas está a dizer isto, então, mas é mesmo verdade que é assim? E só então incorporar essa informação na nossa base de conhecimento e fazer crescer novo conhecimento e tomar decisões nas áreas onde nós exercemos a nossa atividade, tomar decisões na nossa vida enquanto cidadãos. Porque, efetivamente, a má informação faz com que nós não consigamos adquirir de forma melhor a informação que devíamos fazer. E eu só vou ler de propósito a parte que pus aqui assinalada, a dizer que without reliable and accurate sources of information, we cannot hope to halt climate change, make reasonable democratic decisions or control a global pandemic. E não se esqueçam que isto não é só porque está, efetivamente, nas redes sociais. Também está na publicação dita científica, porque nós temos enviesamentos e temos a publicação predadora. E depois temos os bots a mandarem-nos informação de acordo com o que nós já
fizemos, e de forma a que seja possível que nós continuemos sempre a ler a mesma linha de orientação, porque alguém está a fazer o pensamento por nós e a impedir-nos de ver a informação que está disponível para todos da mesma maneira. Então, o que eu gostaria de salientar desta minha apresentação era que participar na produção científica, na autoria, à disseminação do conhecimento, passando pela avaliação da qualidade, é fazer do ciclo científico um processo colaborativo, em que a ciência é acessível a todos e, por isso, mais escrutinada e mais verificável. E tornar essa investigação aberta à revisão pelos pares, pelos outros indivíduos que exercem atividades na mesma área que nós, confirmando, reforçando aquilo que está ali publicado e deixando que a sociedade também saiba o que se está a fazer, permite o reuso e o uso da informação científica para benefício de todos. E este tem que ser o novo paradigma. Este paradigma é o paradigma para o qual nós caminhamos. Ciência aberta e a possibilidade de tudo o que nós publicamos, de tudo o que nós investigamos, seja do domínio de todos, para que todos possamos aprender uns com os outros. Eu agradeço a vossa atenção e, como bibliotecária, deixei ficar aqui uma quantidade de créditos que foram de informação onde eu fui beber as ideias que aqui tentei passar. E, por outro lado, e são bastantes, e por outro lado, então dizer-vos, agradecer-vos terem estado a ouvir e sobretudo, então deixar então, a questão para o espaço para a doutora Catarina e as perguntas que me queiram fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Isabel. Excelente apresentação. Eu acho que nós conseguíamos continuar a ouvi-la durante mais meia hora. Acho que foi, muito sinceramente, acho que foi bastante explícita e deixou-nos aqui muito preocupados com toda, Pois posso, com mas era toda preciso que eu pudesse. esta... Sim? Está-me a ouvir? Sim, Estão-me a peço ouvir? desculpa. Sim, sim. Pronto. Eu, Mas pronto, mas desculpa, deixou-nos aqui não. todos muito preocupados com este acesso rápido e com esta desinformação na informação que todos recebemos. Tenho aqui uma questão que nos colocam, de que forma é que a Covid-19 trouxe à tona todas estas questões relacionadas com a fiabilidade da informação científica, portanto, como é que nós, o que é que nós ouvimos? Referiu de uma maneira ou de outra durante a sua apresentação, mas se calhar podia-nos falar um bocadinho melhor como é que a Covid, não é? Que é um acontecimento que chega a todos e que nos toca a todos, não só aos cientistas. Como é que a Covid colocou em causa toda esta disseminação de informação? Eu gostaria apenas de lhes dizer que efetivamente a Covid veio mostrar algumas destas fragilidades que todos tínhamos em termos do acesso à informação, em termos da credibilidade dessa informação. Todos sabemos que o ciclo de ciência e o ciclo científico se faz por dúvidas e por experimentação. E o que é que aconteceu? À medida em que as redes sociais nos colocavam informação todos os dias, quase como sendo verdadeira, e nos punham em causa o facto de os cientistas hesitarem sobre as decisões, fez com que muitas vezes nós ficássemos com a dúvida de, então, mas não sabem o que andam a fazer, era o que dizia a população em geral. E esta noção de que saber fazer ciência é saber olhar para tudo o que está disponível e saber olhar de forma crítica, faltou-nos no início da pandemia, porque ninguém estava habituado a fazer aquilo que aconteceu com o Covid. Nós sabemos que as grandes editoras reuniram-se para publicar, mesmo sem avaliação ainda, a maior parte da informação que tinham disponível sobre o assunto, e fizemos avançar a ciência muito mais rapidamente porque estava tudo aberto e disponível. Mas, por outro lado, também o facto de estar aberto e disponível permitiu que houvesse muita informação, má informação, a tal misinformation, sobre essas mesmas situações. E levou a que as pessoas pensassem, mas afinal, as decisões, porque então agora usamos máscara, depois não usamos máscara, mas que é isto? Mas afinal os cientistas não sabem. Ciência faz-se também pela aprendizagem, e as pessoas tinham que ter essa noção, e as pessoas não tinham muito essa noção, porque infelizmente a ciência aparece-nos um bocadinho já no fim, e é bom que a ciência comece a ser uma coisa que nós incorporamos no nosso cotidiano, e estes passos
sejam sempre partilhados com as populações, sejam partilhados com a cidadania e sejam formas de nós sabermos que o saber se faz pela dúvida e pela questionação. Não sei se respondi um pouco à questão que foi Não, colocada. não, claro, a questão é mesmo essa, portanto, todos nós sabemos, ou quem estava mais atento soube que, efetivamente, no início da pandemia foi importante dado o acesso à publicação para a criação de dados, para a criação de valor, e depois foram então, não sei se nos pode ajudar, se já foram ou não retirados os artigos que entretanto saíram foram não validados, digamos assim, mas... As editoras têm feito coisas diferentes. Algumas têm posto a informação a que chamam pré-Covid, que no fundo quer dizer os primeiros documentos sobre a Covid, e muitos desses são novamente ditos como sendo, portanto, reajustados, etc. Mas há outros que depois vieram mesmo a ser retirados pelas próprias editoras face a conclusões completamente opostas em relação àquilo que tinha sido publicado inicialmente. Mas mesmo assim, normalmente só quando se faz mesmo um reconhecimento de um erro, normalmente não, normalmente nós temos nas editoras, mesmo nas tradicionais, quem é certo, informação que não era habitualmente em acesso aberto, que era preciso pagar para aceder, essas editoras não voltaram atrás. Esses recursos continuam disponíveis, porque era preciso, não ia ter um impacto muito negativo na comunidade académica e nos cidadãos em geral, se voltássemos a ter fechado aquilo que já tinha estado disponível para todos. Claro que depois, como eu dizia há bocadinho, o conhecimento faz sobre o conhecimento e, portanto, nós temos, por exemplo, só para dar um exemplo, nas bibliotecas, eu falo das áreas que conheço melhor, nós tínhamos indicações de que tínhamos que fazer os livros em quarentena, nós tínhamos que colocar os livros em quarentena por causa da Covid e, portanto, os livros não podiam ser emprestados porque, todos sabíamos, havia imensos artigos a dizer que se transmitia através das superfícies, não é? Passado algum tempo, nós temos estudos que dizem que essa transmissão não é tão evidente. Então, ok, vamos reajustar, mas não vamos deixar de ter disponível para a comunidade científica os artigos que diziam que era importante. Vamos ter que saber fazer essa tal comparação e essa tal verificação de que se calhar não precisamos ter os livros 90 dias em quarentena, estou a exagerar, eram 9. E passamos a ter os livros com 24 horas em quarentena, no sentido que tentamos não emprestar um documento, porque não podemos propriamente desinfetar os livros como desinfetamos uma mesa, não é? E, portanto, é uma realidade um bocadinho específica, mas que efetivamente veio-se provar que se calhar nos escusávamos de exagerar. Portanto, tudo isto são reajustes que vão sendo feitos à medida que vai evoluindo. E acho que a Covid mostrou um bocadinho isso, que é importante divulgar a ciência aberta, é importante colocar à disposição das pessoas tudo o que está a ser feito para que a comunidade científica possa beber do conhecimento dos outros, mas por outro lado também nós, enquanto cidadãos, ficamos a saber que estamos suscetíveis a muita outra informação paralela que também temos que saber escrutinar. Exatamente, e portanto, está a focar muito na questão dos cientistas, mas aqui muita da nossa audiência são também gestores, portanto, pessoas que têm que agir rapidamente, obviamente que na tomada de decisão, obviamente quanto mais informados estiverem ou se fizerem parte de uma equipa multidisciplinar, e estou agora a falar dos planos de contingência que nós todos tivemos que tomar decisões, não é? Muito rapidamente, mas não só, falemos também da adoção de outras questões de boa prática, etc. Neste mundo, não é? Que agora nós o categorizamos do VUCA, não é? O VUCA World. Como é que nós, gestores, que temos que trabalhar às vezes muito a curto, médio prazo, como é que nós portanto, basicamente a qualidade da informação é complicado nós seguirmos todos esses passos que nos indicou agora, não é? Irmos ao DOARS, eu não conhecia o DOARS, acho fantástico esta sugestão. Fazermos este CREP test, como referiu. Como é que nós sistematizamos esta cultura no nosso dia-a-dia? Como é que nos ajuda?
Sim, eu devo dizer que, embora de facto nós acabamos sempre por falar da nossa experiência, e efetivamente a minha experiência é muito mais num público académico do que é noutro tipo de públicos, e portanto vai haver este enviesamento, não é? Nesta informação que eu estou a tentar Claro. passar. Mas devo-lhe dizer que, por exemplo, na experiência que tenho com os alunos da Escola Doutoral, por exemplo, onde fomos falando ao longo destes anos, e já fizemos 21 edições do curso, onde fomos falando exatamente da aplicação deste modelo do CAP. O que é que significa? Significa que a maior parte das vezes os alunos, quando vão fazer outros cursos de outras áreas que nós também damos, ficamos a saber que esse conhecimento já foi incorporado por eles para o fazer. E o que é que acontece também? Ficamos a perceber que já não preciso ter a checklist ao meu lado. A partir do momento em que nós começamos a utilizar a lista no início, é como em todas as outras coisas da nossa vida. Ela passa a fazer parte de nós. E nós olhamos para uma página web e mostramos imediatamente o que é que está ali que não devia estar, o que é que está a estar. Se eu for uma página de Nations, por exemplo, ou página de uma entidade, de uma metafonte de informação, normalmente estes cuidados de uma boa página de informação, onde eu não preciso ter grandes cuidados para aplicar o tal CRAP test, são óbvias. Mas se, no entanto, for as fontes de informação, eu poderei ter alguma dificuldade em o fazer. Mas esta coisa no cotidiano, esta ideia de que temos que, num primeiro momento, eu não tenho que ter ali a checklist para ver cada coisa, poderei fazê-lo no início, mas depois isso já faz parte está incorporado na minha base de conhecimento. Eu já não preciso de pensar nisto, eu olho para uma informação e toco logo nesses pontos, quase de uma forma mais ou menos imediata. Isso acontece, tem sido esse o report me tem sido dado por alunos que no início estavam muito preocupados em aplicar essa baliza, não é? E agora já o fazem quase sem pensar. Isto faz parte também da incorporação que nós vamos ter no nosso cotidiano. Nós também fazemos isto, nós para toda a informação que precisamos, quer seja para a área comercial, quer seja para a área comercial, para a área profissional, quer seja para a nossa vida, nós acabamos por ter que aplicar estes filtros. Agora é verdade que aquilo que eu pretendi dizer aqui foi que há fontes de informação que nós habitualmente usamos, até porque todos passamos por alguma maneira para a academia, e essas fontes de informação são as fontes de informação tradicionais, as tais editoras que agregam conteúdos que já foram avaliados e que, por terem sido avaliados, são fidedignos e devemos usá-los. Mas que tal sair um bocadinho também dessa zona cómoda e começar a ir procurar conteúdos noutros recursos? E era o caso, por exemplo, do Zenodo e do Figshare, que têm conteúdos com os dados a provar aquilo que está ali. Como sabem, a maior parte das vezes, quando nós publicamos, o que nós publicamos num artigo científico, por exemplo, é muito aquém daquilo, está muito aquém de toda a investigação que tivemos que fazer. E isso acontece também na gestão que foi feita, claro. Todos nós sabemos que quando há investigação que forem fazer, vão escolher muito mais dados do que vão usá-los, do que vão usar num documento que, entretanto, Aliás, fazem. Se querem ir buscar esses dados, desculpa interromper. é bom. Acho que há uma revista dos não resultados, não é? Ou daquilo dos não, dos não publicáveis, não é? Para ajudar precisamente outros investigadores a não ir por esse caminho. Por esse caminho, exatamente. E é assim que se faz ciência, é de facto a não irmos pelo caminho habitual. E a ideia de que realmente nós devemos pesquisar dessa forma é fundamental. Eu não sei se as pessoas vão ter acesso àquela apresentação que aqui está, mas eu tentei que os links que estavam lá estivessem ativos para que fosse possível aprofundarem, se quiserem, posteriormente alguns daquelas indicações que ali eram ditas. E efetivamente poderia, em termos, e aí desculpem-me, mas tive receio em termos desta plataforma de poder eventualmente fazer menos bem, então não dei nenhum site quando tinha pensado fazê-lo, mas dava para ver perfeitamente aí que tipo de dados é que nós temos disponibilizados e que podem ser úteis mesmo para a prática académica. Uma das coisas de que eu não falei hoje, porque era impossível falar, mas que é útil para a cidadania, já agora que a doutora Catarina me colocou essa questão, é, por exemplo, o facto de haver cada vez mais ornamentais disponíveis para o cidadão. A maior parte das pessoas não sabe que existe um dado chamado DataGov, onde nós temos gestão das autarquias, etc, em Portugal, associada, portanto, à modernização administrativa, e onde nós conseguimos ter muitos dados estatísticos que não estão, por exemplo, no INE, nem estão na Pordata, porque são demasiado setoriais, portanto, referem-se àquele sítio específico. E essa informação está a ser cada vez mais corrigida e ela é útil para a tomada de decisão mesmo noutras áreas. Não falei nela aqui,
porque aqui a grande preocupação foi realmente centrar-me na avaliação das fontes, porque efetivamente muitas vezes podemos ser enganados nesse sentido, mas imensos cada vez mais que estão a ser disponibilizadas. E esta ideia da ciência aberta é tão importante quanto ela está a sair da academia para a cidadania. E por isso mesmo nós temos agora recursos destes que são recursos que têm a ver com o cidadão. Os inquéritos que foram feitos de satisfação com os serviços prestados nos hospitais, os inquéritos que foram feitos para a satisfação nos centros de saúde, toda essa informação, muita dela está disponibilizada nesses recursos que muitos de nós nem sabemos que existem e que, no entanto, estão aí e que estão a ser compilados exatamente um bocadinho na sequência das orientações europeias para a ciência aberta. Alguns já estão abertos, outros ainda estão a ser corrigidos. Tenho aqui outra questão também que refere o RGPD. Há alguma indicação de que esta diretiva tenha abrandado ou inibido de alguma maneira a investigação e a utilização de dados, ou acesso à informação para a investigação? Não sei se tem essa resposta, mas é uma pergunta que nos estão a colocar também. Sim, sim. Em relação à RGPD, a RGPD veio realmente normalizar algum nível europeu, algumas formas de acesso à informação, mas efetivamente aquilo que se pretende acautelar não a difusão da informação, mas sim a sua anonimização, não é? Nós não devemos partir do princípio que há áreas, como por exemplo a área da saúde, onde esta ideia de disponibilização da informação em acesso aberto não passa por tornar aqueles dados anónimos, não é? E, portanto, aqueles dados não podem estar associados a uma quantidade, a uma pessoa, não podem estar, todos nós sabemos isto, mas todos vocês que trabalham na área dos hospitais e que tratam elementos e indicadores de várias ordens sabem perfeitamente que eles são anonimizados há muito tempo. Portanto, veio-nos apenas dizer que as áreas sensíveis é preciso ter muito cuidado para que essa investigação primária não entre em conflito com a privacidade da informação que é disponibilizada. E nós na área da saúde sabemos que essas áreas são muito sensíveis. Mas eu penso que a RGPD em si não veio trazer essa inibição, na medida em que as pessoas têm que cumprir essas regras do jogo. Mas essas regras do jogo, no nosso caso da saúde, já eram muito claras há muito tempo, não é? Neste momento, claro que as pessoas querem acautelar, tendo comitês de ética, etc., para a disponibilização de alguma informação, como todos nós sabemos, mas efetivamente a RGPD de alguma maneira vem controlar alguma da informação que é disponibilizada livremente, mas livremente no sentido de estar associada a um conjunto de indicadores que permitem saber quem são aquelas pessoas das quais resulta aquela informação. Na altura, mesmo aqui, quando a Universidade Nova nos deu uma formação sobre isso, etc., a área da informação científica não ficou muito preocupada com isso, na medida em que, para todos os efeitos, nós já seguimos regras diretas, regras há muito tempo, para a disponibilização da informação. Essa disponibilização da informação tem que cumprir critérios rigorosos. E por isso é que é bom nós consultarmos também a informação que está nessas tais bases de dados fidedignas e onde esses critérios foram acautelados de certeza absoluta. Exatamente. E, portanto, voltamos ao início da sua apresentação, onde fala também das métricas de qualidade das revistas, algo que nós todos devíamos ter atenção. Muito obrigada pelas dicas, e eu também vou querer consultar a sua apresentação mais vezes, portanto, também temos aqui a questão se vai ficar disponibilizada. Eu não tenho essa resposta, mas eu penso que sim, pelo menos os links e as fontes, os portais, eu penso que sim, a doutora Isabel penso que dará essa autorização para a partilha. Eu tenho ainda também, em relação a uma das suas primeiras definições, eu achei muito curioso, que tem a ver com a information literacy, não é? Portanto, nós falamos muito na área da saúde, na literacia em saúde, não é? Em que o próprio utente, quem navega no sistema, tem que ter alguma literacia para aprender a navegar, e aqui é a mesma coisa. Portanto, a própria pessoa tem que ter alguma literacia da informação para saber afirmar com um certo grau de certeza ou basear-se em certas questões para aplicar e replicar.
é um conceito que eu acho que todos devíamos reter. Não sei se este é um conceito que é dinâmico, que tem vindo a crescer ou não ao longo do tempo. Tem vindo. Tem vindo atrás. Eu pus aí a declaração, a ALA de 2000, mas em 2017 a ALA fez uma nova definição que incorpora uma framework completamente diferente em relação à literacia da informação, onde já fala, não no sentido mais clássico da informação, mas também já incorpora todas estas questões de que eu falei quando digo que a informação nos vem de variedíssimas formas e nós temos que também saber incorporar. Essa literacia passa pelo domínio não só tecnológico, porque temos que ter uma noção de todas as formas como podemos aceder à informação, mas também passa por um domínio, de facto, do conhecimento de que forma é que aquela informação nos pode chegar, os enviesamentos, a possibilidade de facto, tudo que nos chega às mãos poder não ser tão claro assim. Essa framework, neste momento, também é muito utilizada nas nossas áreas. Nós, no curso da Escola Doutoral da Nova, por exemplo, falamos nas novas vertentes dessa framework, efetivamente, nós sabermos pesquisar a informação, tem que saber em que fontes o fazemos, e até falamos naquilo que se chamam os 7 passos de Cornell, que é uma universidade americana que nos alicia a pesquisar adequadamente, e um dos passos é o da avaliação da informação, mas estão outros passos nessas frameworks, e uma delas, efetivamente, é nós, não basta irmos sabermos onde é que devemos ir, não basta usarmos operadores booleanos para sabermos fazer uma pesquisa numa estratégia bem adequada, não basta avaliarmos as fontes de informação, nós temos que incorporar tudo isso numa análise crítica enquanto cidadãos para que essa informação nos chegue de forma realmente válida e que saibamos despistar todos os enviesamentos que não queremos ter, porque também não podemos deixar de pensar que não podemos aliar a todos estes critérios alguma censura. A informação tem que estar disponível e isso é uma das coisas que é importante validar. Não se fala nunca na área das ciências da informação, não se fala, e na literacia da informação, nunca se fala em fechar nada, em fechar conteúdos, fala-se em aprender a utilizar os conteúdos. E há uma citação do indivíduo, do Banti, que normalmente é muito usada nestes contextos, que é, efetivamente, aprender a aprender. Porque todos nós precisamos de aprender a aprender, porque antigamente nós íamos a um espaço que nos era dito como académico e aprendíamos e bebíamos aquele conteúdo. Neste momento esse espaço está em todos os ciclos da nossa vida e está em todo lado. E se nós não aprendermos a aprender, vamos absorver conteúdos e informação que pode não ser a mais certa para a tomada de decisão enquanto profissionais e para a nossa vida enquanto cidadãos. E esta noção da literacia da informação, que no caso da área de saúde se prende muito à literacia em saúde, não é? Tem muito de importante neste sentido. É que não basta eu ter information skills, portanto, não basta eu saber como aceder a fontes, é preciso que eu tenha a information literacy. É preciso que eu saiba como separar esse tal trigo do joio, credível do não credível, e por outro lado, saiba de que forma é que eu, ao fazer isso, consigo fazer crescer o conhecimento, não é? E no vosso caso, destes profissionais, de profissionais na área, portanto, da administração de serviços de saúde, saber tomar as decisões certas, não é? Exatamente. Tenho aqui uma pergunta bastante curiosa e penso que nós temos um exemplo também em Portugal a nível da tutela central que me vai ajudar a recuperar. Aqui o Alexandre, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, pergunta, aliás, afirma que para combater o fenómeno das fake news, as associações de doentes de esclerose múltipla de Portugal e Brasil estão a ponderar criar um selo de qualidade para atribuir às várias fontes de informação. Os sites, os blogs, as páginas e grupos de discussão nas redes sociais. Qual é a sua sensibilidade para esta possibilidade? E se conhece outros exemplos de avaliação de qualidade de conteúdos geridos pela sociedade civil? Eu, antes de dar a palavra à doutora Isabel, também posso informar o Alexandre que nós temos uma ação muito semelhante a nível, por exemplo, dos doentes com fibrose quística, de doentes portanto, a Associação de Doentes e de Familiares de Fibrose Quística, portanto, são muito ativos e filtram toda a informação que é relevante para esses doentes. E isto, doutora Isabel,
as associações de doentes são um veículo para melhor informação, neste caso, e passagem de informação de boas ações, de boas práticas. O que é que nos diz? Já há muitos anos que a National Library of Medicine, e através da PubMed e da Medline, etc., têm imensa informação virada para realmente as associações de doentes, levando-os de facto a tentar influenciar o cidadão que pesquisa a informação cada vez mais clínica e a pesquisar nas áreas certas. Essa noção de que realmente as associações de doentes fazem a diferença é importante, na medida em que são um grupo com interesses, lá está, mas com interesses positivos, interesse no sentido de que aquilo que de facto está naquela página, naquele blog, naquela instituição que foi criada, enfim, tem validade. Mas a ideia do selo de qualidade é uma boa ideia, mas no entanto tem que ser sempre vista com alguma, tem que ser muito bem ponderada antes da criação, porque é assim, ou nós criamos, houve uma altura que havia no início, estas coisas da web já tiveram por muitos passos na área das ciências da informação e uma delas, antigamente, mesmo para a área da saúde, existiam selos de avaliação de qualidade que nos permitiam ver se uma determinada página web era importante, era credível ou não na área da saúde. E esses selos, portanto, permitiam saber que aquela página web sobre uma associação profissional ou uma associação de doentes, neste caso, tinha criado aquele conteúdo e tinha colocado esse conteúdo perante aquela entidade que fazia, portanto, a acreditação e atribuía esse tal selo de qualidade. Coisas aconteceram no início da web e conseguiu-se fazer e ter alguma certeza que havia uma quantidade de fontes de informação que tinham um selo de qualidade e que, portanto, elas eram reconhecidas como tendo sido escrutinadas a vários níveis, escrutinadas em termos formais, na qualidade dos conteúdos e em termos, portanto, formais, no sentido da aparência da página, não é? E depois na qualidade dos conteúdos, portanto, em termos mesmo daquilo que era disponibilizado e se cumpriam as regras normais de disponibilização, porque a principal regra na área das é replicar. Se aquilo que eu acabei agora de ler, se eu fosse fazer o mesmo que eles dizem que fizeram, se eu consigo fazer, se é verdade, se isto é o resultado. E isto faz-se também nas ciências sociais e faz-se também nas humanidades, não se faz só na ciência exata. E, efetivamente, isto resultou até ao momento em que apareceram as revistas predadoras. No momento das revistas predadoras, tal como aparecem revistas onde os editores que lá estão têm fotografias de pessoas que não são reais e que foram colocadas lá porque surgem da recuperação de páginas de outras revistas, mas agora pior, não quero estar, mas por exemplo existe uma página que se chama This Person Does Not Exist, que foi uma eu agora não vou mostrar porque tenho muito medo da tecnologia de resultar mal, mas podem visitar e é engraçado, porque é fácil de fixar, This Person Does Not Exist. Essa base de dados, por exemplo, foi um indivíduo que criou aquilo através de uma tecnologia, portanto, é robótica, aquela pessoa não existe de facto, foi criada por uma interface, portanto, por um sistema, por um algoritmo. Essas pessoas, as revistas predadoras tiram fotografia dessas pessoas que não existem e põem-nas como sendo editores científicos disto e daquilo. E aconteceu o mesmo com os selos de qualidade. Conseguiram entrar nas páginas reais e roubar o selo de qualidade, roubar a imagem, não é? E colocá-la em revistas que não tinham, em sites que não tinham essa avaliação. Então, o que aqui, quando responderam à que foi colocada, o que era bom era haver realmente esses selos de qualidade, mas esses selos de qualidade, para serem criados, tem que haver também por detrás um conjunto de pessoas que avaliam cada coisa antes de lá estar e que vão avaliando com muito cuidado se esse vosso selo, entre aspas, não foi usado de forma ilegal e de forma indiscriminada por outras entidades que afinal às quais vocês não reconhecem essa qualidade. Portanto, o mundo da web e o mundo digital e o mundo da inteligência artificial até é preocupante no sentido positivo. É bastante assustador, sim. Mas há um outro lado que é um bocadinho assustador. E aqui falsificar algumas destas coisas é relativamente fácil. Portanto, o selo de qualidade é bom, mas para isso é preciso haver um escrutínio permanente e constante. As associações de doentes, ao criarem esse selo, tinham mesmo que ter por detrás uma infraestrutura capaz de manter a vigilância, não é? Para garantir que aquele selo que estava era mesmo verdade, que estava ali, e não noutro sítio qualquer.
Portanto, Eu agora tinha um uma pouco pergunta isso para lhe que eu vou dizer. colocar, mas já estamos a ficar sem tempo, e também não é para este fórum, que tem a ver com todo o negócio que está por trás das editoras e da recolha de informação não paga aos próprios investigadores. Portanto, os investigadores são responsáveis por arranjar o seu próprio financiamento, avaliar a investigação dos colegas, produzem informação, ainda têm que pagar para publicar. Tudo isto me faz Exatamente, mas é muita assim, confusão. doutora Catarina, o que eu gostava que ficasse aqui claro, ninguém tem que pagar para publicar. Se depositarem, sabem que a versão não aprovada de um documento que é exigido que a editora publique, vocês podem pô-lo, os investigadores podem pôr num repositório académico e não precisam de pagar. Os investigadores. E o direito A cidadania em geral pode da pôr no Zenodo. propriedade. Não, se puserem no Zenodo ou no Fixshare, têm um DOI que lhes diz que aquele documento é vosso, é da vossa autoria. Ponto final. Não pagaram um tostão. Não é preciso pagar para publicar. Não é preciso pagar. Vamos voltar a falar. Portanto, é muito importante saber isso. Olha, tenho aqui... Muito bem. Tenho aqui uma última questão, no fundo, quais são Portanto, uma vez que isto também é uma área em constante mudança, não é? E agora temos desafios que não tínhamos há 5 anos ou há 10 anos atrás. Como é que vê esta perspectiva? Como é que perspectiva? Em que ponto é que vamos estar daqui a 5 ou 10 anos? Portanto, se nós tivermos esta conversa daqui a 5 anos, o que é que vamos estar a falar? Não sei se é bastante desafiante. Vamos estar a falar de um mundo onde vamos ter uma espécie de Google para tudo o que é informação científica. Nós vamos ter uma única porta para entrarmos na informação, seja ela qual for. É para aí que vamos caminhar. Em vez de termos esta setoriedade, este setor tem estas áreas, aquelas têm aquelas outras áreas, nós vamos ter cada vez mais, vamos ter multidisciplinaridade nas fontes de informação e vamos ter uma única porta para entrar em todo lado. Por isso vai ser tão importante termos a literacia da informação. Vai ser tão importante sabermos avaliar. Porquê? Porque vai ser colocado tudo à disposição, cada vez mais, com fatores ainda que têm a ver com a inteligência artificial por trás, que é assim, o meu Google não é o seu Google, doutora Catarina, nem é o de ninguém que está aí. Pois, exato. Porque o meu Google, o meu Google vai-me dando primeiro informação sobre aquilo que eu já pesquisei e não propriamente sobre a ciência que existe, o conhecimento que existe sobre aquela área científica. E então isto cada vez mais vai ser assim. E então cada vez mais nós vamos ter que ter consciência que sendo assim, nós vamos ter que ir, se calhar, procurar formas de conhecimento que não nos cheguem de forma imediata. Desculpem. Mas que não nos cheguem de forma imediata à nossa mão, embora seja isso que vai acontecer. As grandes editoras, cada vez mais, estão a agregar conteúdos todos de forma multidisciplinar, para que não haja áreas para aqui e para ali. Daqui a 5 anos vamos estar muito nessa base e cada vez vai ser preciso sabermos separar aquilo que pesquisamos. E vai ser preciso ter esta noção de que ainda vai haver uma quantidade, ainda vai haver mais 5 anos grandes editoras, mas caminhamos para o acesso aberto e, portanto, nós vamos conseguir fazer ciência sem precisarmos nunca de aceder ao modelo tradicional. Como a situação é que neste momento esse mesmo modelo tradicional, exatamente porque estava a haver esta preocupação de cada vez mais haver informação de acesso aberto para o conhecimento, começou a ter aquilo que se chamavam as revistas híbridas, que era, eu se negociasse com a editora, eu pagava o meu artigo e o meu artigo ficava em acesso aberto numa revista que até nem era de acesso aberto. Estão a ver? Neste momento, o Plano S, que isto agora também nunca mais acabámos de falar daqui, que o Plano S e as políticas da Comissão Europeia dizem que não pode ser possível tudo o que seja financiado por dinheiros públicos não pode ser publicado em revistas híbridas. Tem que ser só em repositórios completamente gratuitos. Portanto, isto vai mostrar que este caminho que as editoras queriam ter, não vão conseguir ter tão facilmente. Portanto, vamos claramente caminhar para todos termos acesso a tudo e vamos ter que ser nós a selecionar. Cada vez mais sabermos como selecionar. Porque a minha propriedade intelectual ao avaliar um artigo também é minha, não é? Portanto as editoras utilizam os próprios investigadores para fazer o trabalho delas. Mas vamos ficar por aqui, olha, doutora Isabel.
Foi muito, muito interessante a sua apresentação, a sua masterclass. Certamente vamos voltar a falar e trazê-la para mais eventos da APA. Quero agradecê-la por orientar os nossos futuros administradores hospitalares e todas as pessoas que passam pela Escola Nacional de Saúde Pública. É uma mais-valia para todos nós. Muito obrigada pela sua intervenção e pela sua partilha de conhecimento. Quero agradecer a todos também que estiveram desse lado e que colocaram questões à doutora Isabel e que enriqueceram também esta discussão. Muito obrigada a todos e continuem a acompanhar a nona Conferência Valor da APA, amanhã, dia 26, dia 27 e 28. Consultem o nosso programa no site e acompanhem os trabalhos. Muito obrigada a todos e boa tarde. Eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos também terem estado aqui e agradeço em nome da Escola Nacional de Saúde Pública o convite e Muito o desafio. obrigada. Obrigada.